É isso aí, amigos do canal Agronegócio e do Agronegócio Podcast. Estamos aqui nos estúdios Sede Demais, aqui em Mogi Guaçu, para gravar mais um episódio do Agronegócio Podcast em oferecimento das nossas parceiras Grupo Provaso e Bracem Bio. O assunto do Agronegócio Podcast de hoje é ortopedia equina. E eu trouxe um craque para falar sobre esse assunto. Eu já toquei nesse assunto em algumas oportunidades lá no Espírito Santo. Mas aqui, desde que nós começamos aí, estamos completando quase um ano gravando aqui em São Paulo, é a primeira vez que a gente vai abordar um assunto extremamente importante, né, doutor Giovanni? Se apresenta para a turma de casa aí. Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos aí. Prazer estar aqui hoje. Que bom, falar satisfação muito grande. Para falar da veterinária. É uma coisa que a gente vê pouco falar, né? Então, é muito legal a gente falar, explicar, para a turma ter conhecimento do que é a ortopedia para equinos, o que é um cavalo de esporte, que é a nossa região aqui, uma região que tem muito cavalo e está cada dia mais crescendo, né? A gente observa, bom, nós estamos aqui, quem não conhece, nós estamos aqui em Mogi Guaçu, colado em Mojimirim, que é colado em Olambra, que é colado em Jaguariúna, que é colado em Campinas, e mais um monte de cidadezinha em volta. Quase todo final de semana tem uma competição, seja de quarto de milhas, seja do manga larga machador, seja rodeio. Então, assim, a turma aqui vive o agro mesmo e o cavalo tá sempre em pauta. Sim. Né? A gente sabe disso. Agora, antes da gente entrar nesse universo maravilhoso, que eu sou apaixonado também pelos cavalos, minha vida inteira me envolvi junto com o cavalo também. Da onde vem essa ligação? Da onde vem essa paixão? Porque antes de eu te convidar, eu já ouvi falar muito de você. Sim. Eu falei assim, não, eu tenho que chamar o Dr. Giovanni, porque, Sim. né? E para ser tão bom assim, a gente tem certeza que você é um apaixonado pelo que você faz. Sim, veterinária. Bom, eu amo a veterinária, né? Não tem nem o que falar. E a família é rural. Uhum. Então, a minha família é ali da região de Jaguariúna e a gente sempre viveu da agricultura e sempre com animais, e meu pai mais agricultura e eu sempre gostando de animais. A parte do meu avô por parte de mãe também sempre gostou. E é aquele tal negócio. Nunca me veio na cabeça fazer outra coisa se não fosse veterinária. Então, até antes da veterinária, eu cursei um ano de agronomia e vi que não era o que queria, entendeu? E sim. foi a veterinária e eu devo tudo hoje à veterinária, entendeu? E veio de criança. Como é que começou a sua vida acadêmica? Você formou aqui próximo, depois você saiu, você já tinha em mente lidar com esse tema, trabalhar com ortopedia equina? Como é que é? Porque a gente sabe o seguinte, tem muita gente, eu pelo menos, eu tive a oportunidade durante muitos anos e ao longo dos anos de conversar muito com vários médicos veterinários. E num momento específico, eu tive informação de um pessoal, eu tive uma informação de um professor, eu falei assim, Valfredo, mas rapaz, eu vou te falar que quase 70% dos formandos vai tudo para a área pet. Ninguém quer nem ouvir falar de grandes animais. Sim. Como é que é isso hoje? Continua mais ou menos essa tendência ou não? A gente falando, assim, hoje a tendência que a gente vê, a veterinária ela abriu um leque gigantesco. E a gente, até acho que depois vamos falar mais disso, a veterinária abriu muito faculdade, entendeu? Então tem muita gente formando e o mercado, infelizmente, ele tá um pouco saturado. Principalmente assim, se você não pegar firme desde o começo da faculdade, querendo a área que você quer, alguns vão ficando de lado e acaba
indo para a área que até mesmo a pessoa não quer. Uhum. Quando eu comecei a estudar a veterinária, era assim, a gente pensava, eu quero ser veterinário de equinos. Ficava muito reprodução. Uhum. A ortopedia, o veterinário clínico, existia-se poucos, que até mesmo a gente se inspirava neles. Sim. E o outro pessoal queria a parte, pequenos animais, e muito pouca gente assim, vamos fazer nutrição, vamos para a área da nutrição. Então, se você quisesse grandes, ou você ia para bovino, mexer com reprodução, ou equino, reprodução, muito difícil alguém para clínica. Sim. E assim, eu entrei na faculdade com essa visão. Certo. Com essa visão. E eu fui a primeira turma da faculdade de Jaguariúna, da FAGE. Olha só. A gente foi a primeira turma. Quanto tempo? A minha formação foi em 2006, eu me formei. 20 anos já. 20 anos, Legal. E a hora que a gente chega na faculdade, e a FAGE naquela época, ela era uma faculdade que oferecia uma estrutura nova para o aluno. Foi no tempo da virada de 1999 para 2000 que deu um boom, né, em tudo. E daí a faculdade, um hospital veterinário moderno. Entendeu? Olha só. Então aquilo ali foi me chamando a atenção. E no primeiro ano de faculdade eu não dei muita bola. Entendeu? No primeiro ano de faculdade, faculdade. Então você fica empolgado, amigos, essas coisas, você não dava muita bola. Pegava exame toda hora, não ficava... Só que daí a gente vai vendo, puta, hospital, daí você ia vendo um professor, puta, olha esse professor mexe com um cavalo, o cara tá nos melhores... E a gente era do cavalo. Sim. Daí você vai vendo o cara, puta, olha, o cara é veterinário de cavalo. Aí foi aí que eu fui pegando o gosto pela clínica. Começou aí... Né? Pela clínica, e ainda nesse tempo ainda não se falava muito de ortopedia, não tinha raio-x digital que a gente tem hoje, entendeu? Não tinha ultrassom para ortopedia. Então daí a gente veio pegando essa evolução, a minha turma. A turma de 2000 para 2006 ali veio pegando essa evolução. E eu daí no segundo ano eu consegui uma bolsa da faculdade, entendeu? Olha que bacana. Uma bolsa da faculdade para trabalhar no hospital, entendeu? Mas com aquela mente atrasada ainda. Ainda tinha aquela mente atrasada ainda, porque não tinha uma vivência. A gente sempre mexeu com cavalo, mas assim, eu ainda também não tinha entrado no mundo da prova. Entendeu? Eu conhecia as raças, mas assim, não era focado em nenhuma. E daí, entrando para trabalhar no hospital, o leque abriu, entendeu? A cabeça abriu. Aí você começa a ver o mundo de oportunidades e o mundo de detalhes, né? De ações ali que o animal, de especializações, vamos dizer assim. Daí né? assim... Que o animal necessita. Daí eu fiquei sabendo que o Jockey Club aceitava estagiário, que outra faculdade aceitava estagiário, e a faculdade de Jaguariúna, já no primeiro ano, ela conseguia abrir estágio para a gente fazer para fora. Então, assim, a gente tinha um leque, já tinha alguns professores ali dentro que eram veterinários de hípica. Então, isso, bacana. Pra gente que é apaixonado no cavalo... Você muda a direção quando você quer, entendeu? Igual eu falei, no primeiro ano era a cabeça de adolescente. Sim. Entendeu? Faculdade, festa. Só que assim, é o que eu falo para todo mundo, tudo vai da criação. Eu devo muito à minha família. Eu sou filho único, mas eu devo muito a meu pai e minha mãe, que... A gente não é de família simples, graças a Deus tiveram condições de me colocar ali na faculdade, mas o meu pai sempre me ensinou, trabalhe, respeite e tente aprender, minha mãe também, e daí isso daí foi mudando minha cabeça. Minha mãe fala, você entrou na faculdade, você mudou, entendeu? Mas... E até o último ano da faculdade bom, né? Foi desse jeito, entendeu? Porque assim, igual eu tô falando, a cabeça de um jovem,
que queria aprender, queria tudo, mas era cabeçudo e foi indo. Quando você foi para o mercado, formou, você foi para o mercado, você começou clinicando ou você já deu um salto pensando numa especialização? Comecei clinicando e assim, eu tive um apoio muito bom, igual eu falei, de estar no hospital. Eu tive uma orientadora que eu devo muito a ela, ela me abriu o olho, entendeu? Que eu era muito teimoso, entendeu? Então assim, eu tive a bolsa do hospital e fui treinado muito dentro do centro cirúrgico e eu tenho a formação também de anestesista de equino, então eu anestesio muito cavalo ainda até hoje. E lá eu aprendi a anestesiar, então saí do hospital já anestesiando cavalo. Já era um diferencial. Já era um diferencial. E já sabendo técnicas cirúrgicas, então a gente se diferenciava. Sim. Não tinha nada ainda da aparelhagem que hoje a gente tem. Então a gente saiu nu e cru pro mercado com material básico, Sim. que era o que aquele tempo oferecia pra gente, 2006 para 2007. Sim, sim. E foi aquele perrengue, né? Vou ou não vou? Só que assim, é aquele tal negócio, vai muito da pessoa. Porque eu falei, puta, se eu não colocar a cara, o que eu vou fazer da vida? Já fiz a faculdade. E é isso que eu gosto. É isso que eu vou fazer, né? Não tem plano B aqui não. E o conhecimento, daí com os ranchos de perto, tudo. Então, assim, eu comecei em Jaguariúna. Foi Jaguariúna, Olambra, Santo Antônio de Posse. Ali foi o marco, né, pra começar. E dali pra frente, a gente veio se especializando, né? Mas assim, tem ainda tudo uma história em cima disso daí. Imagino, 20 anos não é pouco tempo, não. E a ortopedia? Isso, então. Como é que ela chegou? A ortopedia vem disso. A gente fazendo estágios, ia fazer estágio em provas de enduro. O próprio hospital que a gente via ali, a gente via cirurgias ortopédicas. E a gente sabe, daí a gente começa a entrar, eu comecei a montar cavalo quarto de milha, comecei a laçar, e a gente sabe que o cavalo de esporte... Cabeça ou pé? Cabeça. Laçava a cabeça, team rope. Somos dois. Isso. Eu tô meio parado, que eu não arrumei ainda lugar nenhum, não. Eu parei um pouco, agora eu voltei, né? Se Deus quiser, bacana, vai dar uma bacana. Ó, eu aceito o convite, tá? Bom. Vamos lá. Vamos treinar. E daí, nesse tempo que eu saí da faculdade e fui a campo, a gente vai descobrindo, pô, o cavalo de esporte, o que acontece? Ele manca muito. Lesiona e... sim. Ué. E a gente via, daí chamava um veterinário mais atuante na área. Eu sempre fui humilde nesse sentido. O que não dá pra mim, a ajuda de um profissional que seja melhor do que eu. Sim, claro. A gente aprende, sempre fui desse jeito. E a gente ficava se espelhando nos caras. Entendeu? É um bom momento de aprendizado, né? Chama o caboclo que é melhor que você, aprende com ele. E daí eu sempre fui um cara que prestei muita atenção. Entendeu? Então daí assim, veio o começar, como estava já treinando, começar a atender os cavalos de prova. E bacana. Daí, nesse sentido, eu falei, preciso evoluir. Eu não posso ser mais um veterinário. É o que eu falo para todos os estagiários hoje. Você não pode ser mais um. Entendeu? Você tem que evoluir. Na medida do possível, lógico. Claro. Tá? E daí fui me especializar, fazer cursos, estágio mesmo depois de formado, entendeu? Claro, com certeza. Fui fazer. Sim. E na faculdade mesmo eu já ia fazer estágio no Jockey Club de São Paulo, nas férias. Cavalaria 9 de julho em São Paulo. Entendeu? Bacana. Então sempre assim, fiz estágio. E aí a gente vai especializando assim, fui fazer pós-graduação na área de ortopedia. Eu falei, quero ser ortopedista, mas eu quero ser ortopedista com diploma. Eu não quero, igual a gente falou agora há pouco, não quero ser mais um. Fui estudar ortopedia e
com o passar do tempo, atendimento, vai surgindo o quê? A modernidade pra gente. Sim. Aí você tem as tecnologias que vão chegando para ajudar, né? Vai surgindo a modernidade. E daí a gente começa a estudar a modernidade. Fora o estudo veterinário que a gente tem, o básico, a gente se aprofunda nisso. E daí foi na hora que eu botei a cara, falei, agora tá na hora de eu comprar um raio-x. Entendeu? E na época, raio-x era 200 mil reais. Entendeu? Imagina. Puta, e agora? E a gente fica com aquele negócio, né? Vou comprar, não vou comprar, não vou. Não tinha esse dinheiro para comprar. E é aquele tal negócio. Eu sou um cara que coloco metas. Entendeu? Sempre coloquei meta. E graças a Deus, assim, minha família me ajudou na faculdade. Depois que eu saí da faculdade, comecei a andar com a perna minha. Eu devo muito a meu pai e minha mãe. E daí, graças a Deus, comecei a andar com a perna e botei a cara. Fui lá, comprei um raio-x. Entendeu? Me lembro como se fosse hoje. Entendeu? As 36... 36 não, minto. 60 prestações. Ave Maria. 60 prestações. Fui lá, comprei. E falar pra você que foi o maior investimento da minha vida. Comecei a estudar mais. Do raio-x foi pro ultrassom também. E eu tenho um amigo mesmo, que a gente foi bolsista junto na faculdade. A gente sempre trabalhou junto. Esse cara me ajudou demais, assim, pela amizade, me ajudando a me colocar nos lugares. Posso falar o nome dele aqui? Claro, por favor. É o médico veterinário. O único, é o Henrique Scomparin. O único risco é que eu vou convidar ele para participar de um episódio com a gente. Convidar. Ele é daqui de Mojimirim, entendeu? Diretor do hospital lá da FAM de Americana, onde eu presto serviço para eles e tenho minha clínica lá dentro também. E tenho aparelho de endoscopia com ele, a gente trabalha junto. Então, assim, esse investimento que eu fiz me abriu um leque gigantesco, entendeu? O salto, você começa a se destacar. O salto foi gigante. Sim. Mas o que eu falo, Alfredo? Não adianta nada eu comprar um aparelho, entendeu? Fazer o que for, ter um carro do ano, chegar com aquela... Se você não tiver conhecimento, entendeu? Não tiver a humildade de aprender e quando não tiver na sua alçada, não pedir ajuda. Sim. Entendeu? Claro. Então, daí, a partir do momento que eu entrei no mundo mais tecnológico da veterinária, aí o leque se abriu. Entendeu? Foi. E me fala um pouco da sua empresa agora. Sim. Em que momento que realmente surgiu a GDB? A GDB foi num momento muito legal na minha vida. Eu tinha passado por uma crise financeira, porque assim, eu tinha comprado um carro, a minha esposa estava grávida em 2014 e o material tudo dentro do carro. Na eleição me roubaram. Roubaram o carro com tudo dentro. Meu Deus. Com tudo. E, bom, tava todo investimento de uma vida. O carro tinha seguro, mas o material naquele tempo não tinha seguro. Entendeu? Nossa Senhora. A sorte que assim... Acabou que o carro era o de menos. Não podia levar o que tava lá dentro. Em 2014, eu comprei o raio-x em 2015. Entendeu? E em 2014 ainda não estava com raio-x, mas eu tinha ultrassom, eu tinha termógrafo, tinha muito aparelho valioso lá dentro, entendeu? Fora assim... E do seu dia a dia, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu? Me roubaram tudo, fiquei muito mal financeiramente, porque eu precisava repor, entendeu? Filho para nascer, tudo. E esse amigo meu, o Henrique, aí ele me chamou para fazer parte da equipe da faculdade de Jaguariúna. Voltar para a faculdade.
Como professor? Não, como mestre? na parte do hospital como plantonista. Ah, sim. Que a maioria das faculdades, eles na parte da clínica, cirurgia, a gente é tudo prestador de serviço, não é contratado PJ ou carteira da faculdade, a gente é prestador de serviço. O Henrique falou, Giovanni, tá saindo um cara aqui, eu quero que você venha aqui, que você tá trazendo cavalo aqui pro hospital, tudo, e daí, nisso daí, o Henrique me colocou lá dentro. Me colocar lá dentro de novo, e daí eu consegui dar aquele boom, entendeu? Melhorei financeiramente, graças a Deus, e daí a gente abriu mais o leque, daí foi que eu comprei o raio-x, tá? E foi o divisor de águas aí. Bacana, legal. E hoje a sua empresa então, atua em quê? E daí eu entrei lá. Entrei lá e o pessoal que era bolsista lá dentro era tudo conhecido meu. Gente que estava fazendo estágio comigo, tudo, e era bolsista do hospital. E todo mundo começou a chamar me chamar de GDB por causa do nome, Giovanni Dalbó. Olha só. Entendeu? O GDB, hoje é anestesia do GDB, hoje é cirurgia do GDB, né? Eu falei, puta vida, GDB. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui atrás e falei, puta, esse é o nome da empresa, GDB Assistência Veterinária. Entendeu? Porque eu falo pra todo mundo que a gente dá uma assistência, entendeu? A gente vê muito, clínica, não sei o que lá, clínica ortopédica. Não, a gente dá uma assistência geral, bem dizer, né? E entrou o GDB e ficou. E assim, muita gente, é só GDB. Não me chama nem pelo nome. Ficou muito conhecido, muito legal ficou. Não, que bacana. E hoje vocês têm uma base. Você tem uma base. Hoje a gente. Você está como você comentou, né? Hoje, você está com uma base no hospital. Hoje eu tenho uma parceria com a FAM, que é a Faculdade de Americana, que tem uma baita estrutura. É uma faculdade que o professor Henrique Scomparin saiu da FAGE, foi para a FAM. E daí ele acabou levando eu junto. Levou o Dr. Maurício Zinsley, que é de Santa Bárbara do Oeste, que é um baita de um cirurgião, que eu me espelhei muito também, que é um dos poucos que eu posso falar que me ensinou muito. Bacana. E daí o Henrique foi para lá primeiro, falou, Giovanni, o hospital muito legal, estrutura nova, eles querem fazer andar o negócio. Você não quer vir para cá também e continuar com a parceria que a gente tinha na FAGE? A gente faz em Americana. E eu falei, bora. Daí fomos para lá, fui para lá em 21 foi. 2021. Fizemos uma apresentação lá, conversei com eles, falei o que eu propunha, entendeu? De trabalhar com uma parceria. E deu certo. E só vem crescendo. Que bom. O hospital ali é um hospital à margem de uma rodovia importante do estado de São Paulo, da Anhanguera. Trabalha 24 horas. Entendeu? Então, assim, meus cavalos eu interno lá, minhas cirurgias eu faço lá. E tem toda uma estrutura. É o que eu falo para todo mundo que não conhece de hospital. O hospital hoje é essencial para equino. Sim. Essencial. Lógico que existe toda uma questão financeira em cima disso. É barato? Se for ver, é barato mandar um cavalo para o hospital. Mas existem as restrições, né? Então, a GDB, toda essa parceria tá nesse pé. Mas você continua atendendo a campo. Continua atendendo a campo, entendeu? Eu tenho essa parceria com a clínica lá dentro. Presto serviço para eles também, entendeu? E a gente anda um raio aí de 500 quilômetros, tá? Foi uma meta também que eu coloquei, porque já não consigo passar mais dessa quilometragem. Se eu for muito longe, eu deixo de atender, vamos supor, você que está perto. Então, graças a Deus, assim, o nome que a gente tem, eu já consegui fazer minha clientela
nesse raio máximo aí. Não consigo passar mais longe. Já fui mais longe, entendeu? No começo eu andava muito, agora eu tô conseguindo andar menos, mas é a base de 8 mil quilômetros por mês. Puxa vida. Nossa, já tá andando, hein? Entendeu? Sim, é o que eu falo, tem uma casinha dentro da caminhonete. Mas Entendeu? é A assim, gente eu anda sei com- como é que é isso. Hoje mesmo eu vim direto pra cá. Eu sei como é que é isso. Inclusive tem uma mascotezinha que tá ali na porta ali do estúdio, Anda ali comigo. esperando. É. Agora, Giovanni, eu quero entrar um pouco mais agora nesse universo. Já aprendemos um pouco sobre a sua trajetória, Sim. né? Agora, é um tema extremamente importante, né? Porque, assim, lesões em cavalos é uma coisa que... como é que mas é problema do cavalo. Não, aquilo foi causado... Sim, A maioria das vezes foi causado por alguma coisa, ou por um excesso, sim, ou talvez por algum acidente mesmo, sim. né? Como é que é isso? Hoje em dia, né, a gente fala muito disso. Foi como eu falei, em 2006, 2007, não estava entrando a modernidade e o pessoal ainda era muito atrasado. Não tinha os cursos de especialização da área, tinha pouco curso. Se você queria ver a ortopedia, você tinha que ir ou Jockey Club, ou cavalaria, ou ir para uma USP, né? Que era mais aperfeiçoado. As lesões sempre existiram em equinos, sempre. Desde o tempo que o cavalo era pré-histórico. Sim. Né? Só que elas aumentaram por quê? Por causa do esporte. A gente colocou o cavalo no esporte. Excesso de esforço, às vezes, né? Claro, E até mesmo eu falo que não é só o cavalo de esporte, o cavalo de passeio tem lesões. E essas lesões são, assim, é um leque que a gente poderia falar aqui a noite inteira. Sim. Mas elas são lesões adquiridas, tá? São lesões traumáticas, tá? Que a gente tem muito. Por excesso de esforço, por trauma de transporte. Vem as lesões, daí a gente entra num outro leque, que são as lesões causadas por deficiência nutricional. Olha só. Entendeu? Existem as lesões causadas por desequilíbrios hormonais. Puxa vida, é muita coisa. São N coisas. Mas assim, o específico pra gente hoje dar um leque pro pessoal são as lesões do cavalo do esporte. Entendeu? Não, e o cavalo de esporte envolve todas as áreas, todas as modalidades. Cavalo de tambor, cavalo inglês de corrida, cavalo manga larga, faz o esporte de marcha, Sim. o BH que salta. São todos cavalos que eu falo que vivem sob pressão. Sim. Tá? Igual um jogador de futebol, igual um triatleta, está sempre vivendo sob pressão. E a nossa atuação é nesse meio, diagnóstico, tratamento. E eu falo para todo mundo que a gente que mexe com ortopedia, a gente fica focado, muitas pessoas ficam focado no diagnóstico e no tratamento e esquece um pouco da prevenção. Entendeu? Sim, sim. E é o que eu falo, a veterinária está evoluindo muito, mas precisa se evoluir muito mais. Hoje a gente mexe muito com a parte da fisioterapia, que está ajudando muito na prevenção. E muitos veterinários ainda ficam meio, não aceita a fisioterapia, porque eu já escutei falar, puta, se o medicamento bom não funciona, a fisioterapia vai funcionar? Eu também sou um pouco restrito às coisas, mas a gente tem que abrir a cabeça. Tá? Sim. E o diagnóstico hoje do cavalo foi como a gente conversou agora há pouco. Modernizou, né? Hoje em dia a gente... A tecnologia, ela facilitou muito no diagnóstico muito e talvez até mesmo na cura. Muito. Porque, gente, esse tema é tão delicado que, um exemplo, um animal, dependendo da lesão, condena o cavalo. Sim, dependendo da lesão. Acabou, aquele cavalo não vai competir mais, preço de mercado acabou. É o que acontecia antigamente.
se condenava muito o cavalo e se tratava muito errado. Por quê? Trabalhava-se muito com o clínico físico, entendeu? Você olhava, fazia o teste físico do cavalo, puta, é isso aqui. Entendeu? Sim. Então, puta, como que se sabia que tinha uma lesão em ligamento suspensório do boleto? Você me entende? Sim. A olho nu, era uma suspeita. Sim. Acabava tratando uma coisa, pensando que era outra. E é o que eu falo, a modernidade nos trouxe um diagnóstico assim, espetacular. Hoje a gente tem ressonância, tomografia para cavalo. Olha que espetáculo. Fácil acesso. Eu me recordo, você comentando, a gente tá no meio do cavalo também há muito tempo. Vai lembrando das coisas, né? Eu vou lembrando, lembrei de um caso que eu estava no rancho onde eu treinava lá no Espírito Santo. E numa ocasião, um médico veterinário amigo nosso, uma égua minha estava lá, tava sentindo, né? Aí eles fazendo, né, como se fosse um procedimento de avaliação. Sim, sim. Né? E tipo assim, ó, se eu fizer isso e ela responder assim, é isso aqui. Né? Como se tivesse já alguma coisa meio que algum procedimento, né? Sim. E de acordo com a resposta, Sim. o indicativo já era isso ou aquilo e a prescrição do que tinha que fazer já era ali imediato. Pois é. Né? Sem equipamento nenhum. Né? Sem equipamento nenhum. E hoje, o que eu falo, eu sou muito feliz e eu fico deslumbrado. Entendeu? Porque nos ajuda muito um raio-x portátil digital, Sim. Um ultrassom, um endoscópio. Hoje a gente consegue fazer tudo a campo. Mas, Alfredo, é o que eu falei. A gente precisa se especializar. Eu fico com muito medo que tem muito profissional que ele quer fazer tudo. Entendeu? Ele quer fazer o raio-x, ele quer fazer dente, ele quer mexer com o sistema respiratório, ele quer mexer com parte de fisioterapia. E isso, às vezes, acaba pecando. Entendeu? E a gente falando, né, igual você falou, ajuda na cura. Cara, eu acho que de quando eu formei pra cá, 200% na cura de um cavalo. Como é que... Aí você vira e fala, pô, fisioterapia, tudo bem. Fisioterapia, gente, eu já fiz fisioterapia no joelho, já fiz fisioterapia no braço e tal. É parecido? É parecido. Não é minha área. Tá? Que fique bem claro aqui. Sim. Mas é parecido. Hoje a fisioterapia de cavalo, existe N coisas. Shockwave, laser, campo magnético, esteira com água. Ozônio, tô ficando maluco? Ozonioterapia. Não, ozônio, né? A pessoa usa também. Ozonioterapia, N coisas. Associado, lógico, com a clínica. Sim. Entendeu? Claro. Então, assim, a clínica, eu falo para todo mundo, ela é soberana. Tá? Então, existe um leque de coisas. Eu posso muito operar um cavalo, não quero fazer fisioterapia. Isso daí é uma questão do veterinário. Foi como eu falei, tem veterinário que aceita e tem veterinário que não aceita. O trabalho de equipe, eu falo. Você opera um cavalo, se você tiver uma equipe legal que você conheça para fazer a fisioterapia, eu acho que vai muito bem. Agora, quando o veterinário tem preconceito e não vai de encontro com o que o mercado está apresentando, grande chance de dar errado. Entendeu? Sim, sim. E hoje a veterinária, ela cobra muito. Por que ela cobra muito? Porque tem muito veterinário formado. E o que eu falo para todo mundo, hoje em dia, a veterinária ela não aceita erro. Entendeu? E a gente não quer errar. E nem o cliente quer que um veterinário erre. Meu Deus do céu. A hora que eles te procuram, eles já estão, muitas vezes, já estão... Você tá entendendo? Tá desesperado já. Né? Entendeu? Então, o que eu falo para todo mundo é o quê? Procure fazer o serviço bem feito. Acabei de falar para você, não é minha área a fisioterapia, mas eu procuro um especialista e procuro conversar com ele quando é necessário a fisioterapia. Do mesmo jeito que não é minha área a parte
de dente, entendeu? A parte bucal, procuro o especialista. Outro assunto extremamente importante, as pessoas não têm noção do quanto isso pode interferir na alimentação, na nutrição, né? É, importantíssimo. Meu começo de carreira, eu mexi muito com o cavalo, a parte clínica geral. Uhum. E o que era a clínica geral? O que se atendia muito? Cólica. Entendeu? Cólica. E Ainda mata muito? ainda mata muito e ainda se opera-se muito. Entendeu? É mesmo? Se opera-se muito cavalo de cólica. E hoje em dia, assim, a técnica cirúrgica é bem evoluída, tá? A gente, na região nossa, a gente tem vários O profissionais. procedimento ainda é o procedimento de abertura. Isso. Abre, tem que abrir, tem que tirar, Isso, tem abre. que expor, tal. Não abre cavidade, tá? Até a gente chama de celotomia ou laparotomia exploratória. Porque você abre para explorar. Tu tem que saber o que está obstruído, que problema. Você tem que saber o que está Sim. acontecendo, entendeu? Então... Deu nó na eles tripa. falam, Não é? falam muito. Olha aí, ó. Quem é leigo fala isso. É verdade. Entendeu? E esse negócio de falar desse jeito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque... Sim, vai me corrigir, eu tô falando, porque a gente tá nesse mundo, eu também não sou menino mais, entendeu? e a gente tá nesse mundo, já ouvi muita coisa, já, ou certo ou errado, vai me corrigindo aí. Uma vez, mudando o assunto rapidinho, Vamos lá. mas é uma história particular minha, que é o que me fez abrir o olho e falar assim, eu vou ser um veterinário bom, entendeu? Podem falar, né? Você na sua área pode falar, o Alfredo não é bom. Mas a gente se acha bom. Sim. Entendeu? Eu me acho bom porque eu tô no mercado. Não tô fora do mercado. Sim. E um professor meu da clínica, era professor da clínica de Grandes, não vou citar nome. O cavalo criptorquida, que é o cavalo que tem o testículo dentro da cavidade abdominal, que o testículo não desceu para a bolsa escrotal, né? O chamado roncolho? Eu sei os nomes tudo o tal do de roça, o roncolho. O tal do cavalo roncolho. E tava tendo uma aula disso. O que o Zé Mané foi falar na hora que o professor falou da enfermidade, em vez de eu falar que era um cavalo criptorquida, eu falei brincando que o cavalo era roncolho. E aí? Cara, então, eu fui muito humilhado aquele dia por Puxa esse vida. professor. Nossa senhora. Ainda bem que você não vai fazer isso comigo. Cara, não, mas é pra contar a história, né? Não, bacana, E, cara, legal, poxa vida. Aquilo ali foi um tapa na cara minha. Entendeu? Mas por quê? Mas o termo tá errado ou não se deve falar? Na veterinária não se deve falar, né? Na O veterinária... veterinário não deveria usar esse termo. Não, o veterinário, entendeu? Puxa vida. E, cara, assim... O cara foi muito... Entendeu? E aquilo ali foi um tapa na minha cara. Aquilo ali foi uma das coisas que me fez falar, não, eu vou ser um bom veterinário. Graças a Deus, hoje eu tô muito bem no mercado. Não preciso falar dele. Não, mas é aquela história, né? A gente passa, às vezes, por situações que mexem até mesmo com a nossa hombridade. E às vezes é bom, né? Acontecer isso. Às vezes é bom. Às vezes na hora você fica, você fica envergonhado, mas isso às vezes... Foi uma ingenuidade minha, entendeu? E assim que não... Eu não estava acostumado a receber aquele tratamento que eu recebi, porque assim... Nossa, no meio da sala de aula, mas assim, foi muito. Sim, e todo mundo sabe dessa história, porque eu tenho o prazer de contar essa história. Sim, bacana. Entendeu? Legal. E isso daí foi o divisor que me fez abrir o olho nisso daí. Que bacana, entendeu? Que legal. Legal. Agora, me fala uma coisa. Existem lesões. Nós estávamos falando de cirurgia, de cólica e tal, mas deixa eu voltar no assunto da lesão ortopedia. ortopédica. Existem lesões que ocorrem com mais frequência? O que você observa mais? Né? No geral, se você for pegar em um mês, animais com tipo de lesão, o que ocorre mais? E talvez o porquê? A gente falando muito de lesão, o leque é grande. A lesão, ela não é só lesão
óssea, a gente tem as lesões musculares, e das lesões musculares a gente tem as lesões tendões e ligamentares. Entendeu? Certo. Então a gente, além do cavalo ter um leque de estruturas ósseas, várias articulações, a gente tem um leque de ligamento, tendões, musculatura e inervação. Entendeu? Também. Puxa vida. O que a gente pega muito, eu pego muito, os cavalos que eu atendo são cavalos de prova, quarto de milha eu atendo muito. Prova de tambor, laço, timpene, a gente pega muita lesão de tendão. Tá? É mesmo. Lesão de tendão eu pego muito, tá? É mais fácil de tratar, na maioria dos casos. Alfredo, por incrível que pareça, eu falo que as lesões de tendões, elas são mais chatas do que uma lesão óssea. Entendeu? Caramba. Tem fraturas que a gente consegue Às vezes operar. Mas não, tendão, não, bota ali. Agora, o tendão, ele faz toda a sustentação do animal. Entendeu? Porque, assim, ó, um membro de um cavalo, o cavalo tem 4 membros. Um membro do cavalo, para não ter nada na parte de baixo, tem 3 tendões. Entendeu? Trabalhando em conjunto. E é o que eu falo. O cavalo é 500 quilos. Entendeu? Ele chega na hora que ele está correndo, às vezes, está no tríplice, apoio. Né? Sim. Um membro só no chão. Segurando todo aquele peso. 500 quilos, 600 se a gente filmar quilos. em câmera lenta. Sim. Então, assim, existe uma força gigantesca em cima de ligamento e tendão. Sim. Então, se lesiona muito. E a associação dessas lesões, eu falo muito hoje em dia, eu mesmo estudo muito isso, e uma das minhas especialidades é parte de casco, ferrageamento também. Entendeu? O ferrageamento Tudo isso impacta. Cavalo mal ferrado. Correção de aprumo, essas coisas e tal. Isso, cavalo mal ferrado, ele tem grande chance de ter lesões ligamentares, tendão ou óssea. E aí entra num outro assunto que também dá um outro podcast, que é justamente a parte de ferrageamento. Correção de aprumo, essas que coisas evoluiu todas. assim. Vocês avaliam isso também? Avalio. A gente, uma das especialidades minhas é fazer avaliação de casco. Entendeu? A gente faz mapeamento de casco para ferrageamento, junto com o ferreiro. Entendeu? Se precisar de alguma correção, você identifica, radiografamos o cavalo, achamos os pontos certos para a gente colocar a ferradura mais específica para o cavalo. E, Alfredo, a melhora é gigantesca. Olha só. A melhora é gigantesca, até para os cavalos que não tem lesão nenhuma. Entendeu? Isso funciona muito bem. E a parte do ferrageamento, ela evoluiu muito. Entendeu? Hoje a gente tem ótimos ferreiros no mercado, ferreiros veterinários. Entendeu? Que bacana, olha só. Que mexem assim só com ortopedia. A gente tem ferreiros que são médicos veterinários que só mexem com a parte ortopédica. Entendeu? Olha só, que bacana. Muito legal, a evolução muito grande. E para tratamento, muito legal o ferrageamento corretivo. Que bacana, Entendeu? que legal. A gente observa o mercado do cavalo, né? Quem tá no meio sabe que eu não estou falando novidade nenhuma, né? Sim. É só observar um pouco aí os movimentos dos leilões, as comercializações, né? O padrão, né? Que as negociações estão evoluindo. E é necessidade, sim, de alta performance em tudo que você fala do cavalo. Alta performance, a gente vê aí os cavalos de tambor hoje em dia. Entendeu? Os cavalos de tambor... Não, a cada ano baixa tempo. Baixa tempo. E assim, cavalos de milhões, né? Sim, entendeu? Cavalos de milhões. E a ortopedia não é só para o tratamento de lesão e a cura. Esses cavalos de esporte, a gente tem uma manutenção em cima deles. Um acompanhamento, entendeu? Como é que é isso? Isso vai de como se fosse uma orientação preventiva, como se fosse uma pessoa que vai para academia. Não, eu estou indo para academia para me manter bem. Isso. É mais ou menos. Existem procedimentos a serem seguidos. O cavalo de esporte, existe o procedimento de treinamento, X treinamento por dia.
E o acompanhamento veterinário, fazendo exames de sangue periódico para ver como é que está a parte hematológica do cavalo, os exames específicos do sistema locomotor do cavalo, avaliando, indo lá, vendo tendão, palpando tendão, flexionando o cavalo, entendeu? Olha só, que bacana. Fazendo tudo isso daí. Eu presto serviço a algumas propriedades que eu vou toda semana avaliar o cavalo de prova. Você comentou uma coisa que logo no iniciozinho, e agora eu acho que é o gancho para a gente, de repente, falar um pouquinho disso. Você comentou que algumas lesões podem ser provocadas por algum distúrbio, alguma coisa nutricional, alguns problemas de hormônio nutricional? Cavalos que não têm uma nutrição boa, entendeu? Cavalos que não comem ração balanceada, cavalos que não têm oferecido minerais para eles, tem grandes chances de ter lesões, entendeu? Em estruturas ósseas. Hoje em dia, a gente se sabe muito que o cavalo de esporte precisa-se de suplemento articular, entendeu? Porque a articulação do cavalo vive sob estresse. Sim. Então, a gente pega muito cavalo que assim, ó, treina uma vez por semana e vai para a prova. Hoje mesmo atendi um assim. O cavalo estava parado, treinasse muito pouco, foi para a prova. O cavalo obeso machucou o tendão. É aquele jogador de futebol de final de semana. Pois que na segunda-feira tá todo arrebentado. A nutrição tem tudo a ver com isso. O cavalo tá obeso. Claro. Entendeu? O cavalo come não sei quanto de ração por dia, que não souberam explicar. Entendeu? Grande quantidade. E trabalha pouco. E não é difícil a gente olhar um cavalo e identificar esse cavalo tá obeso. Não, e daí existe... Esse cavalo é atleta. Não, Existem os problemas hormonais, que são... A gente vê aqueles cavalos que tem aqueles pescoços gigantes, vê ali no pé da cauda aquela gordura gigante, são os cavalos com problemas hormonais, que tem grande chance de ter as laminites subclínicas, as laminites adquiridas dentro da baia. Você comentou uma... Posso chamar de patologia? Sim, não, né? Sim, enfermidade. Uma enfermidade que eu ouvia falar muito e que ainda ocorre bastante, são as laminites. São as laminites, entendeu? Elas são avassaladoras. Você destrói o cavalo. Destrói o cavalo. Porque, bem dizer, a laminite, o que é? É o descolamento do casco da terceira falange, entendeu? Bem dizer, eu já tive a oportunidade de ver coisas assim, coisas que você não conseguia olhar. E a gente tem, eu tô com um cavalo internado no hospital que teve uma laminite subclínica por ser muito gordo dentro da baia. Essas são as piores. Não vou entrar no ciclo dela nada aqui, porque é gigantesco. Não, sim. Mas a laminite, existe N fatores. Existe o cavalo que vai para a prova, sofre um estresse gigantesco, um esforço gigantesco, no outro dia ele amanhece travado, que é a laminite por excesso de esforço. Sim. Existe a laminite adquirida, que é igual eu falei, fator nutricional dos cavalos com problemas de hipotireoidismo, entendeu? Existe as laminites nas éguas, que tem retenção de placenta, daí causa uma endotoxemia uterina, vão ter laminite. Então, assim, a laminite, N fatores, que o veterinário tem que orientar o proprietário. O veterinário chega no aras para ver os animais, esse animal tá muito gordo, vamos diminuir a ração. Sim, a visão, né? Só de bater o olho, você já tem noção de um score, o que seria um score, né, entendeu? ideal Daí, ali. Assim, você vê, o cliente vai para a prova, conversa, esse cavalo vai para a prova? E aí, quantas passadas ele vai dar na prova? Entendeu? Avalia o cavalo antes. Ele tá treinando? Tá treinando. Tá preparando? O que a gente tem muito é o quê? O cara acaba de tratar o cavalo de uma lesão, ele quer que o cavalo corra no outro dia. Entendeu? Primeira coisa que o cliente fala para mim, doutor, vai ficar bom rápido? Entendeu? O fominha não quer parar de correr, não. Hoje em dia, é igual eu falei, não é igual antigamente, que medicava 15 dias já liberava o cavalo. A gente sabe que não é mais assim. Entendeu? E hoje em dia a gente tem, assim,
muitas técnicas novas, né, de tratamento de cavalo com células regenerativas, né, PRP, célula-tronco. Já tem isso tudo, já está disponível? Isso daí tem tudo disponível, entendeu? E disponível assim, muito acessível. Certo. Hoje mesmo, igual esse cavalo, eu fiz um PRP, que é um plasma rico em plaquetas, na lesão do tendão. E assim, existe muito fácil de se fazer. Mas é aquele tal negócio, como eu te falei. A gente tem que saber fazer. Sim. Todo tratamento tem a hora certa, eu falo. Porque a gente tem muita cobrança do proprietário também nesse sentido. O proprietário vai lá no Google, vê tudo que pode se tratar no cavalo dele, que você já deu o diagnóstico. Ele vai lá no Google. À noite. Daí ele chega no outro dia para você e fala, mas por que o doutor não faz isso? Mas por que o doutor não faz aquilo? Entendeu? E a gente sabe de todos os tratamentos. E agora com essa história de chat GPT e inteligência artificial aí, deve ter um monte de gente dando pitaco aí. Eu falo que o maior empecilho do veterinário hoje em dia é o proprietário. Entendeu? Ele dando a questionar. E é assim, é igual a gente acabou de falar, quer resultado rápido. Eu preciso desse cavalo para tal prova. E é o que eu falo, então. Aí tem N proprietário e N treinador. Sim. O que eu falo? Você quer o cavalo para correr hoje ou você quer o cavalo para correr a vida inteira? É claro. Você tá entendendo? Sim, claro. Então, você quer o cavalo para correr hoje? Eu faço ele correr hoje. Só que você vai arcar com as consequências. Eu perdi um animal de prova assim. Eu posso fazer o cavalo manco correr hoje, sem dor. Mas amanhã ele tá estourado e ele vai ser um cavalo aposentado. E posso falar, Alfredo? Tem muito isso. Entendeu? E eu vou falar a minha experiência. Eu já perdi muito serviço por ser realista e tentar preservar o cavalo. Entendeu? E depois o cavalo voltar para mim aleijado. Eu tive uma ocasião... Eu tava numa prova com uma égua, praticamente a égua que me ensinou a laçar, porque eu lacei, parei um período, depois eu retornei, logo depois que eu casei, a minha esposa cometeu o erro de falar, eu queria ver você laçando. Ela não devia ter falado isso. E ali eu voltei, né, e embora. A gente costuma dizer que o laçador não para de laçar, ele dá um tempo, depois volta. Depois que é picado pelo bichinho, né? Aí, enfim, numa ocasião, eu tava com a égua numa prova, Lá no Espírito Santo nós corria a sexta, sábado, as classificatórias de acordo com os handicaps, e o domingo eram as finais, né? Eu tava com 7, 8 médias para correr. E dessas aí, 2, 3 boas, que estavam assim, cara, tem tudo para tirar prêmio aí, tranquilo, né? Sim. Resultado, terminei o sábado, quando eu chego no rancho de manhã cedo para arriar a égua mancando. Né? Depois fiquei sabendo, depois fui saber, e depois de avaliar, era uma lesão na navicular. No navicular. Aí eu falei não vou citar nome, mas eu falei pro médico veterinário, amigo nosso, era companheiro, eu tinha 2 médios para correr com ele. Eu disse, doutor, o que eu faço com a Monara? Ele veio e falou assim, o Alfredo, não tem o que fazer. Ele falou, tá mancando. Eu veio e falei assim, cara, eu preciso correr nela, eu vou perder os 7, 8 boi, cara, tem 2 boi com você. Ele veio e falou assim, eu posso fazer o medicamento nela. Ele falou, mas você pode estourar ela de vez. Eu veio e falei assim, não, cara, pelo amor de Deus, eu vou ganhar essa prova. Era das maiores provas, na época era das grandes provas no Espírito Santo. Fui, ganhei uma prova, perdi a égua. Perdeu a égua. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Descansei ela 1 ano. Nunca mais voltou. É o que eu pego muito. Hoje em dia eu atendo muito cavalo que já passou por alguns colegas e voltaram para mim daí. Que são cavalos, já passou fulano e tal, atendeu, ciclano atendeu, o cavalo não melhora. Na hora que chega na minha mão, realmente não melhora, o cavalo já tá condenado. Entendeu? E o proprietário,
Você aprendeu com isso, mas tem alguns proprietários que não aprendem. Aprendi, eu conto essa história, mas eu não gosto de lembrar, porque se fosse hoje eu não faria uma coisa dessa. E tem alguns proprietários que, assim, eles não querem escutar a realidade. Eles querem escutar, assim, que chegue um veterinário lá e fala, não, vou salvar seu cavalo vai andar de novo. Tinha um veterinário que antigamente ele falava assim, Joe, trocarei a pata de seu cavalo. E acabava condenando o cavalo. E hoje em dia, assim, a gente consegue, entrando na ortopedia, igual eu falei, várias lesões, várias fraturas, a gente consegue operar, botamos na mesa e o cavalo volta a competir. Mas assim, tratando no momento certo, lesionou, vamos tratar. A pessoa ainda deixa muito para a última hora? Deixa. Assim, tenta, né? Deixa. Tenta resolver dentro de casa mesmo. Não, aplica aqui, aplica ali, descansa o cavalo, não sei o que e tal. O meu maior problema é isso. Entendeu? Me ligam muito. Ah, já foi medicado, já fez isso, já fez... Mas quem que mandou você? Não, o fulano e tal falou pra mim, faz isso. Ah, o ciclano faz isso. Você chega lá, o negócio já é crônico. Já foi, né? Daí e aí assim, não dá mais tempo. Eu tenho um cavalo aqui em Mogi Guaçu, vai operar quinta-feira, agora que vai vir. Um cavalo que tá mancando, o cara falou que tá mancando faz 2 anos. Meu Deus do céu. Você imagina o cavalo mancando há 2 anos? Entendeu? Meu Deus do céu. E o gozado que assim, é meio que até genético. Ele tem uma fratura de metacarpia no acessório. O pai desse cavalo operou a semana retrasada. E daí eles falaram, puta, o filho tem a manqueira igualzinha. Aí me chamaram. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer? Pode. A genética às vezes pode direcionar isso? Ele tem uma deformidade de metacarpia no acessório e força esse ossinho e ele acaba avulsionando, fraturando. E daí ele fica cutucando o ligamento suspensório e o cavalo fica manco. Caramba, que coisa. Então, se fosse tratado antes, imagina esse cavalo 2 anos com dor. Se fosse tratado antes, a recuperação ia ser muito melhor. Agora o cavalo tem uma lesão crônica no ligamento suspensório, vai ter que operar mesmo de qualquer jeito. E foi o que eu falei, que pro proprietário agora, o problema não é mais a fratura, é o que ela causou no ligamento. Puxa vida. Entendeu? Caramba, olha só. E assim é a veterinária, esses empecilhos. Uma outra coisa que o pessoal fala, e aí eu vou lembrar de um amigo nosso em comum que adquiriu alguns animais, né, há pouco tempo, recentemente, e ele se deparou com uma situação de um garanhão que ele adquiriu. Sim. E esse cavalo, ele tinha, eu não sei se foi antes, mas apareceu, né, uma lesão nesse animal. E antes dele adquirir alguns animais, eu cheguei e falei assim, rapaz, poxa, são animais caros. Por que você não faz o check? Como é que é o nome? Vet check. Vet check. Isso ajuda muito nas comercializações, em você diminuir assim alguma possibilidade de, Alfredo, de erro? O vet check eu falo hoje para todo mundo. Ele é essencial. Entendeu? Essencial porque você imagina... um cara que está entrando no meio do cavalo, quer comprar um cavalo para a filha dele. A filha dele se apaixonou pela prova de tambor e já vai lá e compra um cavalo ou uma égua de 200 mil. Imagina, você está gastando 200 mil sem saber como é que é a clínica esportiva desse cavalo. Às vezes tá linda por fora, tá linda, maravilhosa, quando você vai ver por dentro... E você conhece o mundo do cavalo. A maioria é honesto, mas tem os que não são honestos. Sim. Entendeu? E... Em todo segmento. Em todo segmento. Infelizmente. E daí o que acontece? O pai vai lá, compra uma égua de 200 mil, fica treinando, a égua na primeira semana manca. Entendeu? Daí me chamam pra ir lá radiografar, puta, a égua tem uma lesão grave. Entendeu? Não fez contrato nenhum, nada, não tem como devolver. Então, vamos entrar no exame de compra. Hoje em dia, as leiloeiras, a maioria delas já pedem para fazer o exame de compra. Antes de colocar o animal né, na lista. Ou assim, até mesmo você comprou, você tem X período para fazer o exame de compra. Entendeu?
Comprou o animal e você ganha o vet check. Não, o proprietário paga o vet check. Entendeu? Ah, tá. Sim. Entendeu? O proprietário paga o vet check. Você está comprando, então você paga para o veterinário ir lá e examinar. Uhum. E o que é o vet check? O vet check é o exame completo, entendeu? Físico, clínico, e daí a gente se aprofunda, radiografa o cavalo. Ah, mas o que vocês radiografam? A gente radiografa todas as articulações, do casco até lá em cima. E hoje em dia eu estou fazendo a radiografia, às vezes, até de dente, entendeu? Porque tem muito cavalo que está sendo vendido com problema dentário, entendeu? E daí problema de extração de dente... E daí acabam me pedindo para radiografar e hoje eu já coloquei no meu exame de compra isso. Pô, então é bem específico, complexo, é bem complexo. Um exame de compra hoje, se você for fazer bem feito, é meio dia de serviço. Entendeu? Puxa vida. E você examina o cavalo inteiro. E é necessário, porque, cara, você fica livre de qualquer coisa, você sabe o que está comprando. É bom para você e é bom para o vendedor. Que acontece cada pepino. Coisa, não, eu imagino, né? Às vezes as pessoas viram e falam assim, mas eu não vou fazer, eu quero cavalo, não vai ter nada, não. E, cara, muitas vezes, é claro que você tem a questão financeira, porque tu fez um investimento e aquilo entra em risco, né? Mas às vezes é algo até maior, porque imagina que tu tá comprando um cavalo para tua filha. Sim. Olha a desilusão de você dar o presente e daqui a pouco aquele presente tá com um problemaço, se tornar um problema gravíssimo. Nesses 19, indo para 20 anos de profissão, Alfredo, eu já vi cada situação, entendeu? E situações que não tem volta, às vezes. O cara comprou e assim não aceita devolução e o negócio é grave. E o cara fica com o cavalo na mão, não que o cavalo seja um pepino, mas o que aconteceu com o cavalo é um grande pepino. E causa uma infelicidade e às vezes o cara acaba saindo do cavalo. Desanima, larga a atividade, desgosta do trem, ué. Esse amigo nosso em comum desse cavalo aí foi uma compra de um cavalo sem fazer o vet check. Se eu tivesse visto, eu ia falar, não compra. Sim. Não compra, procura outro que você... Sim. Entendeu? É o que eu falo para todo mundo. E pra gente que é veterinário, que faz o vet check... Você tem que ver, a gente passa por algumas situações que o cavalo... Eu não veto o cavalo no exame de compra. Eu classifico os riscos do cavalo. Sim. Entendeu? Quanto mais coisinhas o cavalo tem... Porque dependendo, a gente sabe, por exemplo, um cavalo atleta, né? Eu já ouvi isso falar assim, olha, ele tem umas ovazinhas, tem alguma coisa assim, mas isso aqui não tende a... É da idade, é da competição mesmo, mas não tende a comprometer o desempenho. Sim. Né? Fiz o vet check para um cliente meu esses dias e o cavalo tinha uma enfermidade, uma OCD no boleto, que é um fragmentinho, uma osteocondrite dissecante, fragmentinho. Eu falei, do cavalo não mancava. Todos os exames clínicos de flexão, o cavalo não mancava. E o cavalo era de um cliente que já fazia anos que tinha o cavalo. O cavalo nunca mancou. Sim. Daí eu cheguei pro cliente que estava comprando e falei, olha, tem isso. Esse fragmento tem que ser tirado 1 hora, entendeu? Ele não pode ficar aí a vida inteira, porque 1 hora vai mancar o cavalo, entendeu? E eu classifico ele como risco médio a alto. Eu classifico o cavalo assim, risco baixo para mancar, risco médio e risco alto. Entendeu? Falei, é um risco médio a alto. Sim. Se você quiser comprar, sem problema nenhum. E se você não quiser comprar, você tá aí, você sabe. Ele comprou o cavalo, já faz aí 2, 3 meses. O cavalo tá em alta performance treinando e não manca. Entendeu? Então, mas ele já sabe que em algum momento ele vai ter que chamar, corrige isso aí pra mim. Então, corrige isso pra mim. Então ele não vai poder voltar no vendedor reclamar. Sim. Entendeu? Então, é igual a gente tá falando, eu já vi muitos cavalos com N patologias e enfermidades que o cara comprou. Sim. E o cavalo tá bem. Entendeu? Que bacana. E já vi cavalos assim, com pouca coisa e o cara não comprar. E daí, o cara que tá vendendo fala, mas o Giovanni, ele só veta cavalo.
Alfredo, não sou eu que veto, é o raio-x. Claro. O raio-x não mente. Tá aqui o exame, E ó, tá outra aqui. coisa. Agora vem aqui. Eu não classifico o cavalo. Eu falo, pode comprar o cavalo. Daí o cara compra. O cavalo manca, ele tá com os raio-x que tá no meu nome, eu que fiz. É o seu Mostra nome, pra pô. outro veterinário. Claro, pô, claro. Você não. tá entendendo? Então, o veterinário da ortopedia, ele é um veterinário sofrido, eu falo. Porque a gente atende muito, mas a gente é muito cobrado e julgado. Sim, não, entendeu? tá certo, beleza. Giovanni, a gente tem assunto aqui para muito tempo de podcast. Esse não vai ser o primeiro, Sim. tá? Ele não vai ser o único, é o primeiro de alguns. Eu faço questão que você retorne, porque eu sei que Eu agradeço. como toda especialidade, ela tem as suas evoluções, as tecnologias estão aí. Sim. Eu sei que deve ter IAs que já te ajudam de alguma maneira, né? Já te ajudam de alguma maneira. Consegue falar rápido sobre isso aí? Já hoje, igual assim, ó, na parte farmacológica, na parte assim, ó, de planilha administrativa, na parte anestésica, drogas, cálculo de doses, se você fizer pela IA, ela te faz planilhas modernas, rápido, né? Entendeu? Caramba, para parte medicamentosa e até mesmo assim para conhecimento, entendeu? Aprofundar, às vezes você quer um trabalho. Eu sou um cara que toda noite leio. Então, às vezes, você quer um trabalho mais recente, você não está encontrando, pede para IA, e eu vejo isso já muito na medicina humana. Ontem eu vi um cara que trabalha com medicina humana falando muito nisso, entendeu? E eu acho que chegou para evoluir. Não, bacana, para ajudar, né? Para ajudar. Eu vejo muito dessa maneira. A gente vive, e eu até na empresa, hoje eu me vi preparando um relatório. Sim. Entendeu? Eu joguei tudo no ChatGPT Plus lá que eu assinei. Acabou. Cara, já vem tudo. Vem desempenho, gráficos, vem tudo. Espetáculos, meu Deus, que bênção. Isso. Vou poder apresentar amanhã. Mas enfim. Veio para ajudar. Alguns pensam que não, mas eu acho que veio para ajudar. Que bom. A modernidade tá aí, né? Então vamos fazer o seguinte, faz uma mensagem de encerramento pro pessoal de casa. Nossa, só tão difícil pra isso. Não, passa uma mensagem de encerramento que a gente vai... Nós vamos guardar mais informação pro próximo mensagem episódio. Que eu tenho pro pessoal de casa, Alfredo, é mais visada pros veterinários que querem se aperfeiçoar e pros alunos que coloquem assim a cara, vão para cima, estudem. O maior conhecimento, a maior riqueza que tem na veterinária é o estudo. Você tendo o estudo, tentando ser humilde, entendeu? Procurando a ajuda na hora necessária, você só vai evoluir. Entendeu? Então, o que eu tenho para falar é isso. Bacana, doutor Giovanni, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, Alfredo, fiquei muito feliz. Pode ficar aguardando aí que não demora muito e eu te chamo de novo. Que bom. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus. Abraço a todos. E a gente vai ficando com mais um episódio do Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Grupo Provaso e Bracem Bio. Aqui o mundo rural é além da porteira, meu amigo. Um forte abraço, até a próxima.